vlog vai ficar um pouquinho grande, mas vamos lá. E daí esse inquilino, né, aguardou, mas assim, sempre ali ainda irresistível, né? Ele tinha que ficar me espizinhando, então ele continuou ali fazendo a checagem dele sem conhecer nada, de acordo com o homem das obras dele lá, o amigo dele que era dono de obra. E aí seguimos nesse impasse, eu fazendo meu trabalho e ele tentando atrapalhar e provar que eu estava errado. Provar que eu estava errado, não era resolver o trabalho, estava procurando o meu erro. E assim, confesso, foi uma energia desgastante, foi bastante, até constrangedor, diria a palavra, mas a gente precisa trabalhar, né? Eu estou um trabalhador independente, então assim, a gente tem que meio que superar essas diferenças, né? Mas são coisas assim que são bastante perturbadoras, né? Até falando com outros conhecidos que são portugueses do mapa, que já tinha falado pra mim, eu tinha dado uma chapada, não sei o que, né? Mas cara, né? Longe de mim a agressividade, né? Eu ia provar fazendo funcionar e resolver o problema que ele tinha. Ele não, a proprietária tinha e o vizinho de baixo tinha, que, né, o pessoal realmente passou por uma situação delicada mesmo. Então eu, né, toquei o barco lá com o meu trabalho, fui fazendo o que tinha para ser feito, certo? E fiz a reparação, coloquei as peças, esperei um tempo até esfriar, porque é um tubo PPR que chama, e tem um sistema de aquecimento que você tem que fazer para ligar um tubo no outro, então tem todo um procedimento. E daí depois, então vamos ligar o sistema, ligar devagar para injetar pressão, para empurrar o ar, né, e a água começar a ocupar o espaço dela, e vamos começar a ver como é que fica, certo? Então, no momento que a gente abriu, tá, beleza, o relógio ainda rodou um pouco por causa da questão do ar, tinha muito ar no sistema, né? Esse cara mandou vários vídeos pra mim e foto que o relógio tava se mexendo, né? E eu tinha pedido pra deixar fechado, por quê? Porque eu tinha que voltar lá, fazer a sangria, né? A gente chama de sangria no Brasil, aqui a gente chama de... nem sei qual é o nome aqui, mas eu tinha que abrir as torneiras e fazer o ar sair, né? Dispensar a água até o ar sair, né? E pra poder o relógio parar, né? E ficar girando, né? Então aí pedi pra ele fazer pra mim. Eu falei, já que você tá com tanta pressa, então faz isso pra mim, que eu iria amanhã ir fazer isso, né? Porque aí tá dentro do tempo. Eu deixei pelo menos umas 16 horas. Sei que pode deixar menos, mas por precaução, né? Até porque o tempo tava um pouco frio. Deixei 16 horas sem pressão no sistema pra poder, né, fazer a fusão certinho como tem que ser feita. E beleza, pedi pra ele fazer a sangria no sistema lá, beleza. Fez a sangria, tirou foto num dia. Vou tirar foto pra ver, porque pra saber, não sei o que, né? Tranquilo, sem problema, pode fazer. Tirou a foto, chegou no outro dia de manhã, o relógio não tá contando. Tá certinho. Só que ele já não passou a escrever quando viu que não tinha problema. Ele já passou a ou mandar áudio ou ligar. Ele já não documentava mais. Então, ou seja, ele estava documentando tudo via print, fotos, mensagem escrita, para poder usar isso contra mim, provando que eu estava errado. Essa era a intenção, tá? Só para vocês terem uma ideia do nível do caráter da pessoa, porque isso aí para mim é caráter, ok? Porque se tem um problema e fosse mais de um problema, eu iria resolver até sanar, porque já tinha um problema há muito tempo, né? Só que não, ele queria provar que eu estava errado. Nem me conhecia qual motivo que ele tinha para provar que eu estava errado, né? Ele estava preocupado em provar que eu estava errado. Não era nem mais de não quebrar a casa da mãe dele, não, né? Era provar que eu estava errado. Então assim, ali virou uma coisa muito pessoal, ficou muito claro para mim isso, né? Mas eu superei isso aí, continuei fazendo o trabalho, que era o que eu fui contratado pela proprietária do imóvel, senhoria do imóvel. E como isso eu já passei no Brasil muitas vezes trabalhando na área de TI, né? Sempre tinha que estar provando que estava correto o trabalho, que era daquele jeito, né? Então assim, já tô acostumado com esse tipo de contraprova. Então assim, ele parou de documentar, porque viu que estava certo. Daí, cara, né, educadamente, respeitosamente, eu não deixei passar batido, né? Um dia que eu marquei para ir avaliar como é que estava a tubulação, para poder checar, para fazer o enchimento do chão, né? Que foi um trabalho de emergência. Então eu aproveitei para falar para ele, peguei e falei para ele,
porque ele mandou muita mensagem pro vizinho de baixo, né, aquecendo a confusão, jogando gasolina, né? E aí eu falei pra ele, ó, pela experiência, né, pela minha experiência, você viu que eu não precisei de câmera para resolver o problema, né? Então agora você avisa pro teu amigo das obras que para ele dar palpite em qualquer trabalho dos outros, ele tem que estar em campo. Se ele não estiver em campo, ele não pode dar palpite, certo? Se ele der palpite, ele tá errado. Por quê? Porque ele não tá avaliando. Só pode dar palpite quem tá no campo, tá ali, tá jogando, certo? Se ele não tava em campo, ele não pode opinar sobre o meu trabalho. Por quê? Ou sobre o problema que é, porque ele não avaliou. Isso é a construção, cara. Pode ser em qualquer lugar. Só que você tem que estar dentro do campo pra avaliar, né? Você tem que estar dentro do campo pra avaliar. Vai. Vai, mano. Então, assim, tem que estar no campo pra avaliar. Então, assim, se não estiver no campo pra avaliar, não adianta dar palpite, né? E aí falei pra ele, e aí, tá provado com a experiência que funciona, que é isso, que esse é o trabalho? Então esse é o trabalho de experiência, né? Tá vazando? Não tá vazando. Tá rodando o relógio? Não tá rodando o relógio. Então, assim, mesmo com todos os contras, né? Você atuando contra o trabalho tá feito, né? Não tem vazamento. A vizinha de baixo, né, que queimou a luminária, agradeceu, porque eu fui para solucionar o problema, não fiquei perdendo tempo com discussões desnecessárias, né? E não precisei de câmera para resolver o problema, que era este problema que eu apontei quando eu vi e achei o vestígio de água, o primeiro vestígio de água. Então, assim, não pode subestimar as pessoas sem antes, né, ter certeza, porque simplesmente você deu um veredito do trabalho dizendo que tinha certeza, porque o seu amigo da construção disse, só que seu amigo da construção, né, não pôde provar nada porque ele não estava em campo, tá certo? Então esse é um vlog, talvez um desabafo, né, mas interessante, que foi um acontecido comigo, né, em campo, trabalhando, e foi algo bastante desconfortante. Então eu queria compartilhar com vocês, né? Principalmente a galera que é preta aí vai entender o que eu tô falando sobre isso, né? Sempre tem que estar provando por A mais B que tá certo o que você está falando. Não é uma coisa bastante desagradável, né? Mas pra mim só foi um ponto a mais positivo, né? Porque aí eu ganhei ainda mais a confiança da minha senhoria, do trabalho que eu faço, né? Porque eu era funcionário de um prestador de serviço dela. Então, assim, agora eu tô no jogo, né? Então eu peguei esse trabalho aí de um imóvel dela, fiz de um segundo, e agora eu tô no jogo. Né? Vou fazer outros trabalhos aí sempre que pintar, né? Com responsabilidade, tudo certinho como tem que ser feito, mas fazer, né? E ela provavelmente vai me indicar para outras pessoas, porque também tem um preço bom e faço um trabalho bem feito, então isso conta bastante. Deixa eu achar aqui o lugar. Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, mas eu vou depois vai ter em outros momentos outros vídeos mais interessantes, porque eu cheguei agora no trabalho aqui e vou dar uma pause no vlogão, tá bem? Até a próxima, obrigado aí por acompanhar, deixa aí o like, segue o canal, né? Deixa aí suas perguntas pra gente fazer vídeos a respeito de perguntas específicas, tá bem? Sucesso a todos, boa semana, Deus abençoe, abraço.